7, do 16 ao 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram até o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos essas coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou a Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor. O tema da minha mensagem hoje é um tema que ficou no mês de agosto. Eu queria muito que essa mensagem ainda tivesse com aquelas bandeirinhas, irmã Nilza, porque, inclusive, todas as vezes que a gente teve culto aqui, as bandeirinhas estavam aqui, em algum momento o meu TDAH subia para elas e eu tentava saber se eu conhecia todas as bandeirinhas de todos os países. Aquilo lá me ajudou e me atrapalhou, tá bom? Mas hoje, como eu vou falar de missões, seria apropriado, né? Mas já foi retirado. Diz assim, então, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos mostrar, através do capítulo 17 de Atos, que o apóstolo Paulo estava em missão. E todas as vezes que nós ouvimos sobre missão na igreja, talvez o primeiro movimento do seu coração e da sua mente seja um movimento de preguiça. Porque missão parece que é similar a trabalho. Missão nos traz a sensação de que a gente tem coisa para fazer. E quando você atrela a sua fé, a quantidade de coisas que você faz durante a semana, o seu trabalho, os seus filhos, a sua casa, o seu sustento, o boleto que você tem que pagar na quarta-feira, parece que missão te dá uma desanimada, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Mas eu queria dizer para você nessa noite, e já trazendo como primeiro argumento a respeito de missão, que missão ela não é um trabalho dado, ela não é um trabalho outorgado. Missão não é um trampo que a gente tem que realizar.
não é algo que deve exercer um sentimento um sentimento penoso no nosso coração. Pelo contrário, a missão, assim como o culto, assim como a adoração, assim como o momento que você cantou ao Senhor, ela é um movimento que expressa a sua fé, a minha fé. A missão é uma expressão da nossa fé. Assim como nós expressamos a nossa fé, hoje no começo do culto, confessando e declarando nossa fé com o credo apostólico. Assim como nós viemos ao culto nessa noite e nós cantamos, expressando a nossa fé. Cantamos músicas seculares aqui nessa noite? Não, cantamos músicas de adoração e louvor ao nosso Deus, um Deus invisível no qual nós temos fé. A missão, ela é expressão de fé. Quando nós olhamos para o texto da grande comissão, aquele texto que nos imputa a necessidade de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma resposta refletida a um batismo que já existia na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, porque somos batizados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, nós então batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós recebemos a boa nova, a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, agora a gente carrega essa boa notícia, agora a gente carrega essa boa nova aonde quer que nós estejamos. Então missão, ela está muito conectada com aquilo que já aconteceu na sua e na minha vida, e é por isso que todos fazemos parte dessa missão. Um segundo entendimento, uma segunda verdade que eu quero trazer essa noite, é que a missão não é nossa, e além de não ser nossa, nós não a fazemos e realizamos sozinho, o próprio Deus está dentro dessa missão, o próprio Deus opera nessa missão, inclusive muito melhor do que nós, mas é como se Ele decidisse compartilhar conosco os efeitos do reino, da expansão do reino, do trabalho do reino em missão, uma missão que Ele tem feito. Então é como um jogo de futebol, a gente está passando a bola para Deus, Ele passa a bola para a gente, e quem marca o gol no final das contas é sempre o Senhor. Amém por isso. Mas nós estamos em missão, porque temos fé. Se temos fé, estamos em missão. Quer nós queiramos, quer não. E eu espero que nós queiramos estar em missão. Tá bom? E existe um livro, inclusive eu recomendo a leitura se os irmãos tiverem interesse desse livro, que vai tratar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da participação de Deus nessa missão. Um livro chamado O Fator Melquisedeque. Talvez você já tenha ouvido esse nome nas Escrituras. Melquisedeque foi um sacerdote, lá no Gênesis capítulo de número 14, que apareceu do nada e abençoou a vida de Abraão, num momento da história onde não tinha ainda instituição de sacerdote, ainda não existia ainda a propagação da palavra de Deus, da forma com que nós conhecemos hoje e do que aconteceu depois da aliança de Deus com Abraão. Então, a proposta do autor, e o nome do autor é Don Richardson, é um missiólogo, é um missionário que trabalha algumas questões desse livro, é que, já que esse Melquisedeque, que não tinha genealogia, que não fazia parte do povo, conhecia Deus e ainda era sacerdote, parece que o Senhor atua apesar e além de nós. O Senhor atua apesar e além de nós. E essa é a proposta dele. A proposta dele é mostrar como algumas culturas recebem a salvação e o plano de salvação do Senhor e já se interessam pela palavra do Senhor, às vezes muito antes da chegada de missionários, às vezes muito antes da chegada das Escrituras, da Bíblia. E a pergunta é como? Como? Ele desafia essa visão tradicional de que o conhecimento de Deus era limitado somente para o povo de Israel. Porque esse Melquisedeque não era de Israel. De onde ele era? Qual é a história dele? Quem ensinou ele acerca de Yahvé? Como ele recebeu a palavra, a mensagem, os mandamentos? Essa é a proposta do autor, e é muito interessante, porque ele vai caminhando ao longo do seu livro e mostrando como algumas culturas que ele conhecia, ele percebeu as sementes do verbo nessas culturas, que seriam sementes colocadas pelo próprio Deus, que fariam
pontes extremamente conectadas e lindas com a mensagem do Evangelho. E ele então nos incentiva a encontrar essas sementes do verbo em etnias, em povos indígenas, em culturas longínquas. E quando nós olhamos então para o texto em que nós lemos, o Don Richardson, ele trabalha inclusive esse texto do apóstolo Paulo aqui em Atos capítulo 17, e quando ele trabalha o texto do apóstolo Paulo no capítulo 17, ele fala o seguinte sobre a questão dos missionários. Ele vai dizer que o sucesso missionário depende não apenas de pregar o evangelho, mas de reconhecer como Deus já estava operando naquele lugar, e encontrar e construir sobre esses pontos de contato é fundamental para uma verdadeira transformação. E ele usa o texto de Atos capítulo 17, porque ele enxerga em Paulo um movimento de encontrar uma semente do verbo em Atenas, no mundo grego. Como Paulo fez isso e por que Paulo fez isso. Mas para que a gente possa chegar lá, eu queria que nós pensássemos alguma coisa. Essa mensagem vai ser um pouco diferente do que eu tenho trazido para os irmãos. Nós vamos trabalhar verso a verso, você vai saber que está acabando quando os versículos estiverem acabando, e nós vamos tirar mensagens muito rápidas e aplicadas de cada um dos versículos que nós vamos tratar aqui, tá? Mas o que estava acontecendo ali nesse texto de Atos capítulo 17, a partir do versículo 16? Paulo se separou de Timóteo e de Silas, na região da Macedônia. Lembra que Paulo estava numa peregrinação e abrindo muitas igrejas, ele estava fazendo missão. Tá? Paulo foi um dos maiores missionários que nós temos. E depois de passar por Tessalônica, ele teve um probleminha ali em Bereia, porque os bereanos, eles eram mais estudiosos e mais humildes que os tessalônicos. E quando Paulo apresenta o evangelho através das escrituras, os bereanos pegaram a Bíblia, pegaram o Antigo Testamento, olharam para Paulo e falaram: não, nós cremos, nós estamos tendo facilidade aqui de compreender o evangelho, porque realmente nós estamos vendo o que você está vendo a partir das escrituras. Quando alguns judeus da Tessalônica souberam disso, eles correram para Bereia, muito perto, coisa de 25 quilômetros uma da outra. Foram até Bereia para expulsar Paulo de Bereia, por medo de que Paulo pudesse convencer os bereanos. Paulo estava com Timóteo e estava com Silas nesse tempo. Você pode conferir isso nos versículos acima aí do capítulo 16. No 17 ainda, perdão. E depois disso, então, os próprios bereanos ajudaram Paulo a fugir, porque os tessalônicos estavam vindo atrás de Paulo, e mandaram ele atravessar o mar. Quando ele atravessa o mar, ele cai numa cidadezinha chamada Atenas. Cidadezinha, estou sendo irônico, né? Uma grande cidade naquele contexto, no mundo grego. E quando Paulo entra em Atenas, a Bíblia vai dizer que Paulo se espanta com o que ele vê. Mas é muito interessante porque esse não era o movimento natural dos turistas que visitavam Atenas naquela época, talvez até hoje. Porque o movimento natural de um turista que visitava Atenas naquele contexto era perceber algo que era uma verdade. Atenas era um centro cultural, histórico, artístico, científico, um polo dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto e do mundo daquela época ali no primeiro século. Hoje nem tanto, né? Hoje nós diríamos que nós temos outros lugares de maior importância, talvez, do que o próprio mundo grego. Mas naquele contexto, quando nós pensamos em ciência, filosofia, o desenvolvimento de muitas teorias e práticas, nós precisamos pensar em Atenas, nós precisamos pensar na Grécia. Então, quando Paulo entra naquela cidade, ele fica atordoado. Mas a gente se pergunta por quê? Porque o que ele vê? Ele vê arte, ele vê pluralização, ele vê coisas teoricamente bonitas. Em toda a cidade da Grécia, ele via muitas coisas, né? Ele via, por exemplo, a Acrópolis, né? Do grego acro, que quer dizer alto, cidade alta, polis, cidade. Talvez você vai se lembrar de acrobata ou acrofobia. A Acrópolis era, naquele contexto, o Pantenon, que era uma cidade alta, um lugar ali topograficamente elevado, onde os deuses daquela comunidade, daquela cidade, ou os padroeiros ou padroeiras daquele contexto, eles viviam teoricamente nesses lugares elevados, porque eles estavam próximos ao céu.
E todas as vezes, então, que um ateniense ou alguém daquele contexto subia até esses lugares, ele estava, então, o mais próximo que ele poderia estar do divino, do sagrado. E Paulo está vislumbrando tudo isso. Ele passa e ele vê muitos monumentos sendo levantados e já levantados naquele contexto. Então, o apóstolo Paulo, diferentemente de qualquer outro turista, ele vai ter uma reação explicitada aí no versículo de número 16. Ele vai dizer o seguinte, a palavra de Deus diz aqui: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Essa palavra revoltava aqui no grego, ela traz uma conotação de algo interno. É como se Paulo tivesse ficado tão indignado, que as suas vísceras, que algo veio de dentro dele, uma inconformidade tão grande, uma inquietação tremenda, tamanha, que ele não conseguiu ficar calado, e ele não conseguiu admirar uma cidade que talvez outros de nós teríamos admirado. Uma reação, aquilo que os comentaristas vão dizer, visceral do apóstolo Paulo, em face à idolatria daquele lugar. Então, enquanto alguns veriam e enxergariam uma cidade cultural, uma cidade bela, o apóstolo Paulo vê o maior monumento de idolatria que ele já tinha visto. E isso trouxe inquietação no coração do apóstolo Paulo. E aqui eu quero trazer um primeiro ensino acerca de missões para a nossa vida e para o nosso coração. Se nós pensamos em fé, e pensando em fé, nós pensamos em missões, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo nesse texto, nós precisamos estar sempre inconformados e atentos com tudo aquilo que fere os princípios do caráter justo do nosso Deus. Esse deve ser o nosso primeiro movimento de interação com o mundo, um movimento de algo visceral, um movimento de inconformidade, um movimento de tristeza face àquilo que nós vemos nos dias de hoje. O apóstolo Paulo não foi para o hotel, o apóstolo Paulo não foi lá visitar o Pantenon, o apóstolo Paulo não tirou foto, não foi contar para os amigos. O apóstolo Paulo observou a indústria de idolatria naquela cidade, e esse foi o primeiro movimento missionário que ele teve, encontrar o problema. A pergunta que eu tenho para você: qual é o problema que você encontra onde você está hoje? No seu trabalho, na sua escola. Você consegue detectar o problema? O cheiro de pecado te traz náusea aonde você está? Você consegue perceber a idolatria? Você consegue perceber aquilo que fere o caráter do Senhor da sua vida, do seu Pai, do seu Salvador? Porque o apóstolo Paulo se sentiu angustiado, se sentiu enojado. E o primeiro movimento que nós vemos então, versículo 17, por isso, o que ele fez? Depois então de ter esse movimento de inconformidade, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Perceba então que o movimento do apóstolo Paulo, ele é repentino. Ele vê o problema e ele vai começar então a fazer uma apologética da fé. E ele escolhe dois lugares. O primeiro lugar, uma sinagoga, um lugar onde ele podia entrar, porque ele era circuncidado, um lugar onde ele tinha moral, ele dava o nome, o CPF dele lá, Saulo de Tarso, não sei mais qual é o nome dele, e ele entrava tranquilamente numa sinagoga e pregava numa sinagoga. Mas ele sabia que o grande problema daquela cidade estava de fora dessa sinagoga. Então ele foi para o lugar onde no mundo grego era o melhor lugar para se debater ideias. Ele foi para a praça. A praça era o lugar onde as pessoas debatiam ideias no mundo grego, onde filósofos conversavam, onde nós vemos Platão sendo mestre de Aristóteles, na praça,
onde nós vemos o movimento das pessoas de debate, de ideias, de conversas. O apóstolo Paulo, então, se direciona à praça. Agora, irmãos, me traz sempre uma dúvida quando eu olho para esse texto, porque o apóstolo Paulo não era desse contexto. Onde o apóstolo Paulo morava, na região dele, não se debatia nada em praça. O grande ponto é que o apóstolo Paulo está preocupado com missão. O apóstolo Paulo está preocupado com a evangelização e com a salvação. Então ele sabia, porque ele já tinha pesquisado sobre o mundo grego. Ele já tinha pesquisado sobre Atenas. Ele estava visitando, não era à toa. Ele estava a serviço do reino de Deus. Por isso ele cria estratégias e começa a criar estratégias dentro desse contexto. Paulo estava no coração da sede intelectual do mundo antigo para arrazoar. Esse termo utilizado nessa versão nossa, sobre dissertar, talvez nem seja o melhor termo, mas arrazoar é o melhor termo. Ele está ali para debater, ele está ali para discutir, ele está ali para conversar, quando ele se coloca na praça. E ele então arrazoa com o seu povo sobre uma verdade suprema. Meus irmãos, e é interessante nós percebermos o contexto daquele em que o apóstolo Paulo estava, um contexto de ceticismo. Eu não vou entrar em detalhes sobre todo o contexto filosófico daquela época, mas não é muito diferente de hoje, do século 21 em que nós estamos inseridos. Um povo cético, um povo que não se preocupava mais com a verdade suprema, que preferia viver aquele dia a dia, algo que fosse produtivo, algo que fizesse mais sentido, preferia pensar em coisas práticas, ao invés de pensar em coisas, verdades soberanas, verdades maiores sobre a vida. E por que isso? Porque eles viram os maiores filósofos deles debatendo, né? A gente vê lá Heráclito, Heráclito ali debatendo, e depois Parmênides vai dizer que Heráclito estava errado, depois Platão vem resolver, mas Aristóteles fala que o jeito de Platão pensar estava errado. Então esse povo decidiu parar de pensar sobre a verdade e começou a se preocupar com a sua vida. Será que não é assim que nós temos vivido hoje? Será que não é assim que o mundo está lá fora? Será que nós não temos visto cada vez mais jovens e adolescentes que não se preocupam mais se existe um Deus que criou todas as coisas, ou qual o fim principal do homem, que é a pergunta do nosso catecismo maior de Westminster? Será que nós temos esse tipo de pensamento, de reflexão nos dias de hoje? Parece que não. Parece que assim como aquele contexto do primeiro século na Grécia, em Atenas, no contexto do mundo grego, nós vivemos numa época onde o ceticismo tomou conta do coração, simplesmente porque ninguém mais está preocupado se existe uma verdade absoluta ou não. E isso dói na gente, porque às vezes a gente está lá fora querendo dizer que existe uma verdade absoluta para gente que não vai nem discutir como o povo fazia aqui na praça com o apóstolo Paulo, para gente que simplesmente vai olhar e vai falar assim: não me importa. Não interessa. Se tem, não sei se vai ter, ninguém me explicou direito, e é isso, ok, eu tenho mais o que fazer. Tem boleto quarta, segunda e terça é dia de eu pensar nisso. Irmãos, esse era o contexto em que o apóstolo Paulo estava inserido. Por isso o versículo 18, ele vai trazer duas perspectivas de dois grupos. Olha o versículo 18 aí comigo, fazendo favor. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Essa é a única vez nas Escrituras que você vai ler a Bíblia citando duas correntes filosóficas seculares dentro do contexto das Escrituras, que era o ideal dos epicureus e dos estoicos. Basicamente dois grupos que pensavam, tinham a mesma finalidade, mas que iam por caminhos diferentes. Tá? Os epicureus, talvez você conheça mais, porque você talvez já ouviu a terminologia hedonismo, certo? Já ouviu falar sobre hedonismo. O que seria o hedonismo? A busca do prazer, né? A busca de tudo que é prazeroso, ou seja, a resposta que eu preciso é a resposta que me faz feliz.
A resposta, o estilo de vida que eu tenho que ter, é o estilo de vida que me traz prazer ao meu corpo. Então eu vou comer demais, eu vou ter muitas relações sexuais, eu vou buscar o dinheiro, porque essa é a finalidade da vida, essa é a verdade absoluta, hedonismo. E um outro grupo, os estoicos, é aquele grupo que o que vai ser, vai ser. Se é Deus que falou, se não é, se existe Deus, se não existe, o que vai ser, será. Importa que a gente cuide de nós, do nosso corpo, do nosso dia a dia, sem se preocupar com o dia do amanhã, sem se preocupar se existe algo superior ou não. Por quê? Porque o que vai ser, vai ser. E essas duas mentalidades foram mentalidades que o apóstolo Paulo começou a combater quando ele vai tratar da ressurreição de Jesus Cristo. Perceba que eles ficaram chateados com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um tagarela. Tagarela aqui é a mesma expressão usada para corvo, ou para nós aqui o urubu. O corvo é aquele que tem carniça na boca. O apóstolo Paulo era um tagarela, tinha carniça, falava besteira. Naquele contexto o urubu não era tão famoso, para nós é urubu, né? E o apóstolo Paulo se utiliza então do entendimento e do conhecimento de dois grupos, para que ele começasse a tocar na ferida e começasse a apresentar o Evangelho. Então, nós percebemos aí no versículo 19, então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Sabe o que Paulo percebeu? Que o povo de Atenas era fofoqueiro. E quando ele percebeu que eles eram fofoqueiros e curiosos, ele então foi deixando lampejos, ao ponto de que eles o convidaram para o Areópago, que era um lugar de nobreza entre os filósofos, um lugar onde debates eram muito mais aprofundados e estudados, porque a praça já não servia para o apóstolo Paulo. Espera aí, o que ele está falando? Está falando de ressurreição de corpo físico? Perceba como o apóstolo Paulo está preocupado em pregar o Evangelho. Nós estamos dizendo que o apóstolo Paulo, ele tinha um QI extremamente elevado e era extremamente inteligente. O grande ponto do apóstolo Paulo é que ele era preocupado em pregar o Evangelho. E essa preocupação trazia inquietação ao coração dele, ao ponto dele conhecer sobre outras vertentes para poder conversar sobre elas, ao ponto dele saber que aquela cidade era um bando de curioso fofoqueiro, para aguçar em meio à sua oratória a curiosidade, e que ele pudesse então para outro lugar ser melhor ouvido. Então nós percebemos no versículo 22, como o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho, e eu quero que você tenha muita atenção nesses últimos versículos a partir de agora, porque o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho como a pulseirinha do evangelismo que nós temos. Nós vamos ver aqui como ele usou a pulseirinha do evangelismo para pregar o Evangelho. Primeiro, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, o quê? Paulo chamando eles de religiosos. Paulo queria dizer que eles eram idólatras, mas chamar eles de religiosos era um movimento de empatia. O apóstolo Paulo sabia que ele precisava ser ouvido, e ele sabia que o filósofo grego não gostava de perder discussão. Irmãos, quando nós vamos apresentar o Evangelho hoje, o que eu tenho visto na internet é um bando de crente, sem educação, que quer impor a sua verdade sobre os outros, quer ganhar discussão, e muito pouco efeito se faz diante desses debates. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um apóstolo Paulo que primeiro ficou extremamente irritado, extremamente perturbado, mas não deixou o sentimento de raiva e indignação dele tomar o seu coração, ao ponto de demonstrar empatia para que ele pudesse ser ouvido, porque mais importa pregar o Evangelho e ver gente salva do que ganhar discussão.
O movimento missionário do apóstolo Paulo é um movimento de amor, de empatia. Então ele começa a apresentação sublime do evangelho, que ele desenvolve a partir do versículo de número 23. Ele vai dizer: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Está aqui a semente do verbo. Enquanto ele caminha em Atenas, ele vê um altar. Depois pode pesquisar que tem foto, tá? Desse altar. Não sei se é o mesmo, mas existe uma foto do que seria esse altar. E ele vê um altar idólatra, mas um altar com os dizeres: ao Deus desconhecido. Está aqui. Aqui é a ação de Deus, antes de Paulo chegar. Está aqui Deus agindo na missão, antes de Paulo chegar em Atenas. Deixando uma semente, um lampejo, uma faísca, para que o apóstolo Paulo só colocasse um pouquinho de álcool, gasolina, e aquilo ali pegasse fogo. O Deus desconhecido, eu vou contar para vocês quem é agora. Aquele Deus que vocês adoram sem conhecer, é dele que eu vou falar. Espera aí, me dá a palavra. Então ele tinha atenção, eu percebo, olhando para esse texto, a atenção completa de um grupo enorme de gente dentro do Areópago, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E aí então ele começa a pulseira do evangelismo. Versículo 24, criação. Lembra da pulseira do evangelismo? Estou falando, todo mundo sabe, né? Criação, queda, redenção e consumação, não é isso? Vamos lá, criação, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aqui ele está trabalhando a criação e vai trabalhar queda e criação. Versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O apóstolo Paulo está apresentando o evangelho, mostrando que o Deus desconhecido era o Deus que criou todas as coisas, e ele parafraseia filósofos, quando ele vai dizer que por ele vivemos, nos movemos e existimos, porque ele conhecia os filósofos e os autores que eles conheciam. Assim também quando ele vai dizer, eu pulei isso, né? Não pulei não, mas lá quando ele vai se apresentar, ele vai dizer, senhores atenienses, em nenhum outro texto das escrituras você vai ver o apóstolo Paulo chamando ninguém de senhor, senhor. Senhores atenienses, de onde ele tirou isso? De literatura deles. Paulo não tinha nenhuma pretensão de ir a Atenas, mas ele estava preparado para estar lá. E ele apresenta o Criador, e ele aponta o problema. O problema é que esse Deus Criador, ele não habita em mãos humanas, ele não habita nesses lugares que vocês têm feito de ouro, prata, pedra, ele não está aí, ele está em toda parte, porque nós vivemos por meio dele, existimos por meio dele, só estamos aqui porque ele dá a respiração todos os dias, sopra o fôlego de vida. Esse é o Deus desconhecido que eu vos apresento nessa tarde, noite, sei lá que horas é isso. Ele aponta o pecado, ele aponta o problema, ele começa a trabalhar com esse problema. Versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, e aqui ele começa então a mensagem do Evangelho. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão
que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, Deus não levou esse tempo de ignorância de vocês, queridos. Não tem um problema, não se preocupem com isso. Mas existe um homem que ressuscitou dos mortos, e esse é digno de confiança, um varão que Deus escolheu, que no dia oportuno vai julgar os vivos e os mortos. E o que mais me chama a atenção nesse versículo é que ele não cita o nome de Jesus. Ele não fala que esse homem era Jesus, ele cita varão. Ele cita varão. E a pergunta é, por que o apóstolo faz isso? Por que ele não cita o nome de Jesus numa pregação sobre Jesus? Por quê? Irmãos, a nossa grande questão com o relacionamento que nós temos com missão e a pregação do Evangelho é que a gente precisa só cumprir, a sensação que nós temos é que a gente tem que cumprir uma cartilha. Gostei, Júlio, obrigado. Uma cartilha. E aí você vê na rua, e passa na rua, e você vê um morador de rua com a placa escrito, Jesus te ama. E se você perguntar para ele, ele vai dizer que está cumprindo a missão. Tem serventia? Talvez sim. Mas essa é a plenitude da pregação do Evangelho? Esse é o Senhor Jesus por completo que nós conhecemos? Não. O pastor Paulo On estava pregando essa semana lá no seminário. Paulo On, hoje ele é pastor na Metropolitana de Campinas, antes ele foi pastor na igreja de Cuiabá, aquela mega igreja lá de Cuiabá, e ele estava no seminário essa semana, e ele disse que na viela da casa dele ali tem sempre um morador de rua em pé numa bacia, pregando o Evangelho, falando, mas ele está sempre numa curva onde as pessoas passam com o carro, poucos pedestres. E ele disse que a sensação que ele tem é que aquele cara está ali pulsando e crendo plenamente que ele está fazendo missões, pregando o Evangelho, mas ninguém ouve, ninguém para ouvir, porque ele está numa curva ali. E a pergunta que eu tenho é, será que ele não está só cumprindo uma cartilha? Será que nós, muitas vezes, a gente só não quer cumprir cartilha? E aí o que mais pega ainda, porque cumprir cartilha cansa, você já faz isso no seu trabalho, se você tem patrão, seu patrão te passa tarefa, você executa, e é isso. Tem uns ainda que ganham um aumento dependendo do trabalho que realiza, tem outros que o salário é padrão, você vai cumprir a cartilha, se for mais ou menos tarefas, você vai receber o mesmo no final do mês, e você está cansado de receber tarefa e cumprir cartilha, porque missão não é trabalho dado, missão é um reflexo e uma expressão da nossa fé. Se nossa fé está fraca, se a nossa fé está apagada, se a nossa fé está lá no fundinho do nosso coração, se o nosso relacionamento com Deus é só domingo à noite na igreja, a gente não quer fazer missão e não vai. E se fizer, é para cumprir a cartilha. Vai falar de Jesus sem ninguém estar ouvindo. Vai falar, Jesus te ama, para um vizinho, sendo que aquilo não vai surtir menor efeito. Ou pode até surtir, mas será que a gente não pode se organizar e fazer mais? Será que, como aqueles que fazem parte da missão juntamente de Deus, nós não podemos criar mais estratégias? Será que a gente não tem que ter ouvidos mais atentos e olhos mais atentos para a realidade do seu trabalho, do meu, dos nossos colégios, dos nossos filhos, da nossa sociedade atual? Para finalizar, o apóstolo Paulo, então, prega o Evangelho. Ele prega o Evangelho de Jesus Cristo, sem citar o nome de Jesus. E o versículo 32, nós percebemos então, mais um jogo de Deus, 32 a 34, para finalizar a perícope. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros
mais. Meus irmãos, a missão é em conjunto com o Senhor. Quem dá a colheita é o Senhor. Quem tem o poder de operar nos corações é o Senhor. E quem vai fazer é Ele. Mas nós podemos e devemos ser coadjuvantes da missão do nosso Deus nessa terra. E nós podemos fazer isso com amor, com alegria. Primeiro, nos lembrando do que Deus fez em nós e do que Ele então fará através de nós. Meu irmão, minha irmã, quais são os problemas que você tem visto, que você consegue apontar aonde você está? Qual é a maneira de você anunciar a resposta a esses problemas? Qual é a forma? Onde está a semente do verbo no seu trabalho? Aonde Deus já começou a agir? E você precisa só dar continuidade a algo que Ele já começou a fazer, aonde quer que você esteja. Que Deus nos abençoe e que possamos nos lembrar que a missão que Deus nos deu é uma missão que precisa refletir e expressar a nossa fé. Por isso nós precisamos de fé. Por isso precisamos ser fortalecidos. Por isso precisamos estar aqui. Porque é a partir daqui, do domingo dominical, da comunhão com seus irmãos, é que você vai ser preparado, fortalecido, capacitado para estar lá fora como agente de redenção, cumprindo a missão de Deus para a sua e para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe.